eu não sei se as pessoas têm em mente, mas ela é uma música basicamente, acho que no violino. E é Devil's Thrill, né? O Caminho do Diabo, se eu não tô enganado, é isso. O meu personagem Demian era pra ser inspirado em figuras diabólicas. Tanto o diabo vermelhinho de chifres, que a gente conhece, quanto outros. Deus Pan, Exu, outras representações diabólicas. Então eu tinha essa música na minha cabeça. Junto com uma outra que acabou vindo depois, que é Preciso Me Encontrar, do Cartola. Cartola, né? Que é, assim, uma música que eu não esperava gostar, porque eu nunca tinha ouvido. Mas ela foi muito interessante. Ela fez parte da constituição, assim, da história. E acabou saindo com a... O filme acabou saindo com a trilha que tem lá. Foi uma forma da gente achar uma trilha que não desse direitos autorais, né? Não desse o aviso. Mas, olhando agora, que eu percebi, assim, tempos... recentemente, eu percebi que a minha intenção antes era colocar o filme também com a Devil's Thrill Sonata. Isso me faz querer, não sei se fazer uma continuação, mas me faz querer ter uma versão, pelo menos, desse filme com a Devil's Thrill. Pode vir aí, Certo, viu? Pode vir aí. interessante. Bom, aproveitando que a gente tá falando de trilha sonora, você poderia falar um top 3 melhores Exatamente. músicas ou bandas ou, enfim. Eu sou. Eu sou cria dos anos 2010, né? Gosto de muita coisa, pesquiso muita coisa, acabo conhecendo algumas. Mas tem duas artistas que são, assim, completas rainhas, que eu venero completamente. A primeira é a Lady Gaga, que foi a minha grande primeira diva, é até hoje. E ela também conversa muito com as coisas que eu faço hoje, tanto na questão de esquisitice, uma coisa meio queer, meio, né, um monte de coisa ali monstruosa, bizarra. Eu aprendi isso tudo com ela. Imagina, eu era uma criança quando ela surgiu. E Kate Bush. Ok? Kate Bush, a do Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Ah, Vivantes, tem uma vozinha de passarinho fininha, assim, que é maravilhosa. É assim, é totalmente diferente de boa parte das coisas que as pessoas conhecem hoje em dia. E um terceiro artista para eu colocar aqui que eu tenho conhecido atualmente é o Getúlio Abelha. É brasileiro, ele tá agora com um álbum chamado Autópsia, que eu ouvi, que é muito incrível. Muito, muito, muito. Artista queer também. Relativamente. Ah, não, ele trabalha já há um tempo, assim, mas ele, como pessoa é bem novo, assim, eu ouvi esse ano, assim, e eu fiquei, assim, maravilhado com o trabalho dele. Definitivamente uma inspiração para os meus próximos trabalhos. E vou fazer outra pergunta, mas em relação, se você fosse fazer o longa, teria outros personagens, outros elementos? Personagens depende. Depende porque tudo é independente. Depende porque todo o meu trabalho continua sendo independente. Hum. Nem todo mundo quer entrar nessa. Pode parecer uma coisa simples, eu estou fazendo um filme independente. Mas exige tempo, exige que a pessoa saia de casa, ou às vezes ela trabalha, né? Então exige essas coisas, assim. Colocaria mais personagens. Embora eu goste de uma coisa focada em um, dois Uhum. personagens. E a outra pergunta? É, e qual se teria outros elementos? Ah, com certeza, Teria. com certeza. Show. Acho que um elemento que eu ainda vou colocar sei lá, numa próxima, que ele já aparece nos meus vídeos recentes, é um cenário decadente, mas de uma outra forma que eu filmei antes. Que é uma coisa talvez em branco e preto, uma filmagem um pouco mais suja, sabe? Uhum. Aquele efeito meio de granulado de filme antigo. Uhum. E sem muita luz. Eu gosto bastante da ideia de esconder coisas com sombra. Você tá olhando pro rosto de uma pessoa e você não consegue ver o rosto dela claramente. Ela tá assim, ela tá num canto, tá te observando. Quase como se fosse uma entidade, sabe?
Eu gosto muito disso. Olha, bom, o filme, assim, ele tem muito da sua identidade, de você ali, né, isso daí tá bem claro. Mas, assim, como que foi, assim, pra você, assim, até se você conseguir contar pra gente a sensação, a experiência de ter feito, assim, e se pra você emocionalmente, assim, teve um impacto, digamos assim? Muito impacto. Porque sou eu naquele filme. E não é um relato pessoal, como eu já disse, mas tá nas camadas ali. E o fato de eu ter escolhido pegar dores minhas, eu poderia ter pegado uma história positiva, alegre, otimista, mas eu tenho um pouco de uma coisa de querer pegar tudo pelo lado pessimista. Eu gosto de. As minhas histórias eu gosto de um ar catastrófico. Realista, pessimista, catastrófico. Isso acaba sendo um tanto difícil, né? Não, na época eu não fazia terapia, tava tudo acontecendo ainda, a minha vida estava mudando, uma bagunça. É que na época eu não conseguia dizer pra mim, olhar no espelho e dizer pra mim que o que eu estava sentindo tinha alguma coisa de errado. Eu tinha o costume muito de guardar todas as coisas pra mim. Você vira uma panela de pressão, quem que aguenta isso? Aí quando você vai ver, você tá num estágio um pouquinho diferente do que você acha que você tava, né? Precisando tomar cuidado. Por isso que desde o ano passado eu faço terapia, pra tentar entender algumas coisas e tirar um pouco de alguns pesos, assim. Mas como sou eu totalmente, sou eu num período mais conturbado, assim, da minha vida, foi bem pesado. E eu vou fazer uma pergunta, como você trabalha independente, como você vê o cenário independente hoje no Brasil? Você acha que tem bastante coisa, não tem, deveria ter mais? Nossa, tem bastante coisa. Bastante coisa. Eu não vejo o cenário independente no Brasil. Não no sentido de que, o cenário independente não existe. Estou falando de que eu mesmo não acompanho tantas coisas. Mas eu sei que tem muita, muita, muita coisa. Como eu estava ainda no meio, assim, de onde eu estava estudando, eu tinha ainda contato com os meus professores de teatro. E eles conhecem muita gente. E a gente, eu sei lá, eu chegava às vezes com um determinado assunto, eu comentei de algumas ideias minhas com um professor meu, e ele tinha sempre algum nome.